Bom dia, graça e paz. Bom dia, igreja. Bom dia. Amém. Glória a Deus. Sempre na segunda é melhor, né? Por isso que é bom servir a um Deus da segunda, terceira chance. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como é bom servir aquele que tem misericórdia de nós, né? Quem tem recebido misericórdia de Deus aí, graça sobre graça, dê também. Fala para o seu vizinho, dê também. Dê também, tem que dar, irmãos. Nós não podemos reter nada. Nós não somos lago, amém? Nós somos rio. Está sempre fluindo, a gente recebe e dá. Glória a Deus. E tudo que você tem recebido nessa vida é para gastar nessa vida. Amém, irmãos? Nós não vamos levar nada para o céu, não. Vamos levar nadinha, não. Vamos levar só as experiências daquilo que nós vivemos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Por favor, não converse mais. Procure um lugar para você se assentar. Nós vamos compartilhar da palavra nesse momento agora. Guarda o seu celular, a não ser se for para você abrir a Bíblia e usar o domínio próprio para não ver redes sociais, ok? Notícias, você vai ouvir agora a notícia do céu, amém? Quem crê que o pastor tem um recado do céu para você? Então põe expectativa nisso, você que está acompanhando aí essa transmissão, não se distraia com nada, foque aqui na palavra. Mateus capítulo 5, versículo 13, põe no 13 aí para mim, por favor, aí. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Senhor, obrigado por essa manhã maravilhosa. Senhor, que o Senhor nos dá graça de podermos levantar, Senhor, e vir te cultuar, adorar ao Senhor na videira. Abençoa cada um dos meus irmãos, dos nossos amigos e convidados, daqueles que estão acompanhando essa transmissão, ouvindo esse podcast. Ministra nos seus corações, que a tua palavra lhe seja, Senhor, como uma explosão de luz no seu espírito, e que assim eles, Senhor, caminhem, Senhor, oh Deus, debaixo da revelação da tua palavra. Senhor, nada e ninguém pode contra a verdade, senão em favor da verdade. Tua palavra diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, traz revelação, verdade absoluta ao coração de cada um dos meus irmãos nessa manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Diga eu creio, eu recebo, diga pela fé na palavra. Diga essa semente vai frutificar e dar muitos frutos para a glória de Deus. Aleluia. Irmãos, quem ainda usa aqui o dicionário Aurélio? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Ninguém, né? Você usa o Google. Você põe lá o que significa essa palavra. Eu sei, eu estou sabendo. Mas para quem não sabe, na minha época, nas minhas décadas, né, de escola lá, de ensino fundamental, ensino médio, a gente usava muito. Esse dicionário é um dos melhores do Brasil para trazer assim entendimento das palavras da língua portuguesa. Sal aqui, irmãos, significa cloreto de sódio. É aquilo que você põe na comida.
ele é cristalino, ele é branco, usado na alimentação. E aí eu quero ir um pouco mais além com você e dizer para você que no sentido prático e também figurado, significa graça, vivacidade. Quem já comeu sem sal aqui, levanta a mão. Você diz comida sem graça, não é? Olha aí, ó, o sal dá graça na comida. Quantos cozinheiros ou amadores nós temos aqui? Deixa eu ver. Aleluia, é. Você põe sal lá para dar graça na comida, sabor. Mas tem mais, gente. Eu preciso dizer para você que o sal, ele possui duas características muito importantes. Faz assim para o seu vizinho, duas características. A primeira eu já falei, é para dar o sabor. Diga, dá o sabor. Agora a segunda, quem é assim do tempos mais antigos do que eu, né? Do tempo da sua avó, da sua bisa. O sal, ele tem uma segunda propriedade de conservar. Sabia que a avó da pastora Eleni não tinha geladeira? E ela conservava o sal, né, pastora Eleni? A mãe dela compartilhava com a gente, falava, a dona Ednilce, que o sal era usado para conservar a carne e o peixe que eles compravam. Interessante isso, né? Você consegue imaginar isso? Eu só imagino bacalhau. Eu morei na Europa, lá em Portugal, né? Um peixe salgado demais, para mim é bacalhau, irmão. Saudade de comer um bacalhau, mãe. Ô, desculpa. Vamos voltar para cá? O que a senhora fez para o seu filho? Volta para cá, os irmãos viajaram na maionese agora. Volta para cá. Presta atenção, ele tem essas duas propriedades, sabor, tempero. Vós sois sal da terra. Olha aí o nosso poder de influência. Conserva também. O sal conserva. O que a gente poderia conservar? Olha para mim, princípios, valores, um bom testemunho fazendo a diferença. Mas além do sal, ele fala luz. O que significa luz? Claridade, luminosidade, brilho. Eita glória, eu gosto de luz. Quem gosta de luz aqui? Eu não gosto de penumbra, não. Para que serve a luz, meus irmãos? A luz, ela é influência. A luz, por sua vez, ela tem a função de iluminar as trevas. Aonde tem trevas e a luz chega, as trevas têm que sair. Posso ouvir um glória a Deus, gente? A luz, ela tem um poder extraordinário, meus irmãos, é impressionante. Agora eu quero destacar nesse texto aqui, a colocação que é feita, irmãos, no versículo 14, ele não diz, olha, vocês serão sal da terra, serão, futuro, não diz serão. Ele também nos diz, olha, vocês devem ser sal da terra. Também não dizem, não é dito deve ser. Olha como ele diz, vós sois sal da terra. Olha a colocação. Conseguem perceber a perspectiva? Que nós não seremos, nós não devemos ser, nós somos, diga nós somos. É para hoje, é para agora, não há dúvida. Se você nasceu de novo, se você é nova criatura, você é sal da terra e luz do mundo, diga amém, igreja. Irmão, sobre essa perspectiva de testemunho, essa perspectiva de influência, eu gosto muito de refletir sobre o que os antigos, né, aqueles pregadores que nos precederam, aqueles homens de avivamento dizem. Olha a colocação de D.L. Moody, que foi um grande pregador. Ele diz o seguinte, que alguém pode pregar com eloquência do anjo Gabriel, mas se essa pessoa vive como um demônio,
sua pregação não servirá para nada. Forte, hein? Deus o livre, se o pastor hoje em dia falar umas palavras desse jeito aqui, tem gente que desvia. Mas é um fato, irmãos, olha para mim. Não é aquela coisa, lembra daquele desodorante dos mais antigos aqui? Denorex, parece, mas não é. Alguém já comprou alguma coisa falsificada aqui? Levanta a mão, deixa eu ver, você pagou caro, como se fosse original. Na hora que você abriu, me enganaram. Não tem cheiro, não é perfume, muito engana, né? Parece, mas não é, irmãos. É o que D.L. Moody está falando. Não adianta você ficar pregando igual o anjo Gabriel. Mas você, a sua vida, o seu comportamento é como de um demônio. Que coisa muito forte isso, né? Sabe o que é isso? É pessoas que têm vida dupla. É uma coisa na igreja, na frente da família, na frente dos irmãos, mas na rua é outra. Comportamento é outro. Tem gente que é descontrolado, se entrega, sabe, as suas emoções, xinga os outros, chama palavrão. No trânsito, misericórdia, sai de perto, vai dar soco, vai ter tapa. E aí, de repente, você se pega, era cristão com comportamento desse, irmãos. Então, preste atenção, nós estamos falando aqui de Mateus capítulo 5, e é impossível, irmãos, alguém que nasceu de novo não influenciar, não ser sal e não ser luz. Quem que não influencia? É quem não nasceu de novo. Quem não nasceu de novo. Agora não cabe a nós julgar quem nasceu, quem não nasceu. Como é que nós podemos avaliar alguém se ela nasceu de novo? Pelos frutos. Uma árvore se conhece pelos frutos. Você lembra aquela figueira que Jesus chegou nela? E foi para colher frutos. Chegou lá, ela estava bonita, frondosa, cheia de folhagem. Na hora que ele chegou lá para colher os frutos, tinha fruto? Não tinha. O que foi que ele fez? Amaldiçoou ela. No dia seguinte, ela estava amaldiçoada. Mas não era época de figo, por que ele amaldiçoou? Parece que ele foi até injusto, né? Não, irmãos. Vou dizer para você, aquela árvore frondosa, ela passou uma aparência de algo que ela tinha. Mas que na hora que foi colhido, foi para se colher dela, ela não tinha. E ela não servia mais. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Nós estamos vivendo dias onde a palavra você tem que assinar um contrato, você tem que ir no cartório autenticar, e você leva, autentica, e ainda assim as pessoas falham. Sabe o que é que eu prefiro? Ficar na palavra. Os antigos, eles empenhavam a sua palavra e eles sustentavam até o final. Sabe, nós somos crentes, nós somos sal e luz exatamente para isso. Esse é o momento de nós fazermos a diferença, de nós sermos diferentes. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, nessa manhã, que nós somos sal e luz. Sal e luz significa ser alguém de influência. E quando nós falamos de alguém de influência, nós podemos destacar aqui alguns princípios de liderança. O que é liderança? Liderança é influência. E aí eu destaco a primeira coisa, irmãos: nada acontece até que alguém tome a frente. Nada, repita, nada acontece até que alguém tome a frente. Para se realizar algo é necessário que alguém tenha iniciativa, que alguém tome a frente. Por exemplo, vamos abrir uma célula lá em Fundão, que nós ainda não temos. Temos que ter alguém de influência ali. Temos que ter um líder. Olha, uma célula, se nós tivermos um líder, pode ter certeza essa célula vai acontecer. Pastor, tem que ter um anfitrião? Tem que ter também. É bom que tenha, mas eu já liderei.
sendo líder, anfitrião, líder em treinamento, sendo tudo. Aqui mesmo, a primeira célula que a gente teve aqui, irmãos, em Vitória, eu e minha esposa, a gente começou num lugar, ficamos ali uns 6 meses, não deu certo, a gente foi para a nossa casa. E a gente liderou e foi um anfitrião daquela célula, que se multiplicou em 3 depois. Alguém pode dar um glória a Deus? Quando a gente foi plantar a igreja na Europa, a mesma coisa. A gente começou a célula na casa de uma família, ficou ali uns 6 meses também, não vingou. Aí nós pegamos e o levamos para a nossa casa. Lá era diferente, porque lá eu ainda tinha mais uma. Eu era o pastor, eu era o líder da célula na quarta-feira e um anfitrião. E no culto, o culto de domingo acontecia na minha casa também. Eu era o pregador e o anfitrião da igreja na minha casa. Alguém já leu o livro de Atos, quando diz a igreja na casa do fulano, a igreja na casa do Beltrano? Talvez isso não seja a sua realidade. A gente aqui tem um local que nos reunimos, mas já vivi essa experiência. Essa experiência nos mostra, irmãos, que liderança, que ser sal e luz, ser alguém de influência, é alguém que faz as coisas acontecerem. Ele toma a frente, ele vai para cima. Diga amém. Ser sal e luz também fala, irmãos, de ser alguém influente. Diga influente. Não somente influência de palavras, mas influência de fato e de verdade, com seu testemunho, com a sua vida. Quando a gente fala de influência, de liderança, influência, muita gente já pensa logo em um grande empresário, em um CEO, diretor de uma grande empresa, ou de um cantor famoso, um artista de filme. Não, irmãos, liderança é algo muito mais simples. Ser sal e luz é algo muito mais simples, é simplesmente influenciar. Vou fazer uma pergunta para você prática aqui. Você influencia alguém? De alguma forma? Quem influencia alguém? Levanta a mão aqui. Alguns ficam na dúvida. Não, pastor, tem gente que logo diz, não nasci para liderar. Não, eu não tenho toda essa influência toda, não é verdade. Mas olha para mim, se você influencia uma pessoa, você é sal e luz na vida dela. Você é referência na vida dela. Isso é um fato, meus irmãos. A liderança, ela é influência. Se você influencia alguém, você tem uma liderança e por isso você tem também uma responsabilidade por essa pessoa. Quer ver? Vou perguntar para você, para onde você está levando essa pessoa que você está influenciando? Vou perguntar dos líderes de célula, para onde você está levando essas famílias, essas pessoas que estão reunindo na sua célula? Consegue perceber a responsabilidade sobre a influência? Não, pastor, não estou influenciando ninguém, literalmente. Então você não é sal e luz, você não tem influência. Se o sal se tornar insípido, para que ele serve? É uma pergunta, igreja. Para que ele serve? Para mais nada, diga para mais nada. Se uma lâmpada dessa queimar, o que a gente faz com ela, irmãos? Joga fora e põe outra. É descartada. Que coisa, hein? Então, pastor, eu sou descartado, eu não vou mais para o céu, vou para o inferno. Olha, isso não é uma questão mais de céu e inferno. Isso é uma questão de novo nascimento. Quem nasceu de novo, ele é luz. Ele não consegue estar escondido, ele vai iluminar. Quem nasceu de novo é sal, ele não é mais insípido, ele influencia, ele faz a diferença. Ele pode até tentar ficar sentado, se isolar, ficar na casa dele, não vir mais para o culto, ficar acompanhando só a transmissão. Ele fica ali 1, 2, 3 dias, 1 mês, 2 meses, até 1 ano, 2, mas ele não fica em paz, ele fica incomodado, ele precisa
precisa, sabe, falar do amor de Deus e compartilhar desse amor. Em João capítulo 10, versículo 27, diz assim, olha: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós somos instrumentos de Deus, irmãos, para conduzir com a nossa influência as pessoas a Cristo. Eu acho engraçado que tem alguns que chega para mim, sempre chega para o pastor: não, pastor, eu quero dar um tempo, sabe, está muito cansativo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar minha família, eu quero dar um tempo. Eu falo: tá bom, irmão. É engraçado, irmão, passa algumas horas, Deus move de uma tal forma, e aí usa alguém para pedir ajuda da pessoa, alguém que está na pior situação que ela, né? Aí me diz: pastor, olha, é o seguinte, tem uma situação aqui, o fulano está precisando de ajuda, e agora o que eu faço? Eu falo: você que tem que dizer, o que você tem que fazer, o que você quer? O que você quer? Qual é a resposta que você vai dar? Sabe, irmãos, é interessante que a gente acha que para servir a Deus temos que estar pronto, temos que ter todos os recursos necessários para a obra, temos que ter resolvido todos os nossos problemas pendentes, familiares, e não é assim. Se você esperar isso, você nunca vai servir a Deus. Quando que nós servimos a Deus? Nos dispondo. Nós nos dispomos: Senhor, eis-me aqui. Senhor, me usa. Cumpre em mim o teu querer. Às vezes te falta recurso, às vezes te falta isso, aquilo, outro. Você apenas se dispõe. E Deus vai fazer na sua vida, acredite. Enquanto você cuida dos interesses dele, ele cuida dos seus. Quem tem experimentado o cuidado do Senhor? É impressionante, irmãos. Quando nós cuidamos do interesse do Senhor e nos dispomos a realizar a sua obra, ele cuida dos nossos interesses. Ele opera na nossa família, ele entra com provisão na nossa casa, ele opera de uma tal forma, irmãos, que podemos dizer é sobrenatural. A terceira coisa que eu destaco aqui sobre essa influência do sal e da luz é que o fundamento disso, irmãos, de uma liderança, de alguém que influencia, é o caráter e não o carisma. Olha para mim, o carisma atrai as pessoas, atrai os homens, mas o caráter atrai a Deus. Alguém que é carismático, ele pode ter até uma boa liderança aparente, ele pode ser alguém influente, mas a obra que ele edifica não tem consistência. É fogo de palha, irmãos, é empolgação, é por causa do cargo, é uma obra efêmera. Que é isso, pastor? De pouca duração. Tem prazo de validade de iogurte. Já viu o iogurte? Você vai lá, compra no supermercado, põe na geladeira, no outro dia, 2 dias depois, você vai comer, venceu. Você joga fora. Alguém já passou por isso? Ou só eu? Levanta a mão. Misericórdia, que tristeza, irmão. Mas é assim, alguém que trabalha, irmãos, apenas com base nos seus dons e talentos. Não tem raiz profunda, não tem alicerce. Essas bases, irmãos, está ligada apenas àquilo que é superficial. Olha, quem tem caráter é alguém que está capacitado para o trabalho, é alguém que está envolvido com entusiasmo, ele está ali comprometido. E isso é muito forte, porque isso fala de quê? Irmãos, de constância. Diga constância. Não estou falando da minha, da tua constância, não. Eu estou falando da constância de Cristo. Sabia que você precisa orar e pedir isso? Senhor, me dá a tua constância. Senhor Jesus, me dá a tua constância. Eu preciso da tua constância, Senhor.
Eu preciso ser firme, eu preciso ser posicionado, eu não posso querer desistir. Sabe por que tem muitos jovens que estão desanimados, irmãos? Por causa da falta de constância dos pais. Ou do pai, ou da mãe, ora quer, ora não quer. Muito triste isso. Sabe por que tem casamentos que estão sucumbindo? Por quê? Porque falta constância no investimento, na vida conjugal, irmãos. Falta perseverança em investir no relacionamento. Outra característica de alguém influente, de alguém que é sal e luz, a liderança, ela pode ser aprendida. Você não tem que nascer, sabe, sabendo de tudo, não. Você pode aprender. Você pode. E como que a gente tem um modelo? Olha, eu gosto muito, quero ler 2 textos com vocês. Primeiro, Marcos, capítulo 3, versículo 14. Marcos 3, 14. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Designou quantos? 12. Jesus chamou 12 homens para andar com ele, tomava café com ele, almoçava com ele, jantava com ele. Eles estavam sempre juntos. Eles tinham prazer de estar juntos. Por 3 anos esses homens foram treinados. 3 anos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo mundo quer ser como Jesus. Quer ter um ministério extraordinário. Mas a gente esquece, né? Que Jesus investiu 30 anos da sua vida. Ele começou o ministério dele com 30 anos. Ele investiu 30 anos da sua vida para ter um ministério de 3 anos. E aí tem gente que está chegando agora, ou gente que já chegou, está aí, mas quer ter 3 anos de treinamento e 30 anos de ministério. Alô? Quem está me entendendo? Isso era uma das minhas crises, porque os anos iam passando, eu tinha chamado, ainda não era ordenada a palavra, o ministério da palavra. Eu fui chamado com 18 anos. E eu só fui ordenado com meus 30 anos de idade. 30 anos de idade. Demorou, né? Aí quando eu via pastores mais novos do que eu sendo ordenado, eu ficava, Senhor, e eu? Quando é que vai ser a minha vez? Aí eu percebia que era Deus tratando comigo, que comigo ia ser diferente. Deus trata cada um de uma forma, irmão. Tem coisas que Deus quer tratar aí dentro do seu coração que só Ele sabe. Mas presta atenção, o sal, a luz, não desiste, eles perseveram, eles são constantes, e a constância de Cristo. Nós somos sal e luz, nós não vamos ser, nós não devemos ser, nós somos. Em Cristo nós somos, nós temos recebido do Senhor essa influência. Em Filipenses capítulo 4, versículo 9, olha o que o apóstolo Paulo diz. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele disse, eu sou modelo para vocês como líder, como sal e luz, como alguém de influência. Então aprendam e façam o mesmo. Eu fico impressionado. Nós vamos ter encontro com Deus de novo daqui a 2 semanas. Aí eu escalo algum dos irmãos, os irmãos dizem, ai pastor, meu Deus, eu nunca ministrei essa palavra, eu me sinto inseguro. Eu falei, eu prego todo encontro. O que você não observou?
Vou ler de novo Filipenses 4:9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha só que poderoso, irmãos. Preste atenção, Deus coloca modelos para nós. Seu líder de célula é um modelo, seu discipulador é um modelo. Aí você pode dizer, não, pastor, meu líder para isso aqui, ele não é modelo não. Tudo bem, concordo. Mas Paulo nos dá a ressalva, ele diz, retei o que é bom e se abstém do que é ruim. O que é de Deus na vida do seu líder, do seu discipulador, do seu pastor, copia. O que é do homem é falha do homem. Deixa de lado, não copia não. Porque Deus vai tratar com ele, se tu copiar o errado, vai tratar contigo também. Então retém o que é bom. Posso ouvir um amém? Tem gente que não sabe separar as coisas. Aí o líder desvia, ou o líder vai embora da igreja, ou o líder separa, acontece alguma coisa. Ai, vou desviar também, pastor. Você vai seguir um modelo errado? Você vai seguir um modelo marromenos? Você vai seguir um mau testemunho? Infelizmente, eu já tive algumas situações como essas, de ter modelo referencial para mim que falhou. Olha para mim, eu não segui a falha. Inclusive, teve um que foi uma grande decepção. E eu falei para ele, falei assim para ele, você está, né, foi um grande pastor na minha vida, eu falei, você está praticando o contrário que você pregava. Eu fico com o que você pregava, não com o que você está praticando agora. E continua a minha caminhada. Para que se desviar, irmão? Se Cristo é o nosso modelo, a nossa referência. Quero dizer para você hoje, nós estamos diante da mesa do Senhor, nós vamos comer do pão, beber do cálice. Nós não podemos comer de qualquer jeito, sem discernir o corpo, sem discernir o propósito disso. Eu vou comer para quê? Só para encher a barriga? Só por um ritual evangélico? Só porque é uma prática? Não, eu vou comer porque eu tenho um entendimento. Jesus derramou o sangue dele. Esse pão representa o corpo dele moído. Eu tenho que pagar um preço, eu tenho que me sacrificar. Tem gente que desiste por tão pouco, irmãos. Tem gente que joga a toalha por quase nada. Alguém pode dizer misericórdia nessa igreja? Já viu crente mimimi? Misericórdia. Ninguém pode falar nada porque, vou desviar. Não dá mais para mim não, está muito pesado. Eu quero te dar um exemplo, eu até preguei na passada segunda-feira, na passada quinta-feira nós fizemos aqui, irmãos, um celulão, reunimos todas as células, e eu falei sobre a vida de Neemias, e eu quero te mostrar algumas lições que a gente aprende com a influência de Neemias. Neemias, ele foi um grande líder, irmãos, na reconstrução do muro da cidade de Jerusalém, numa época muito difícil. Aquele muro tinha um significado muito importante para a cidade. Falava de autoridade, de poder, de segurança, de proteção. Aquele muro fazia toda a diferença, mas ele foi derribado, a cidade foi sitiada, foi saqueada, vários foram levados como escravos. E Neemias, então, depois de um tempo, ele recebe a notícia do seu irmão, que a coisa ainda estava feia para o lado de lá. A cidade destruída, o muro derribado. E aí ele fica extremamente triste com aquela notícia. Aquilo comoveu ele. E como ele era um bom funcionário do rei, ele servia com excelência. Olha, eu abro um parêntese aqui. Excelência está em falta, tá, irmão?
Está em falta gente que faz com excelência. É impressionante. A gente... No ano passado, a gente contratava uma empresa de limpeza que vinha limpar aqui. E aí eles mandavam uma funcionária para limpar. A primeira vez que elas vinham, era 100%. Limpava a videira todinha. Eu queria que um discipulador fosse, vai lá, Gilberto, lá fora, parece que tem uma reunião, outra paralela ali fora. Resolve isso para mim, não quero ninguém lá fora. Por que está lá fora? O culto é aqui dentro. Tipo de coisa que o pastor não precisa nem falar, amém, irmãos? Olha para cá. E aí ela vinha, fazia a limpeza. A primeira vez era maravilhoso, era uma diária, né? Uma vez por semana vinha limpar aqui. Na segunda limpeza, já não era igual à primeira. Na terceira, então, misericórdia. Pode dizer misericórdia. Não se mantinha o padrão, a excelência. E aí eu falava com o proprietário da empresa, eu conversava com ele, olha, ele falou, é desse jeito, é por isso que eu fico trocando as funcionárias de locais aonde elas trabalham. Sabe, irmão, isso é muito sério. Por exemplo, o exemplo aqui de Neemias, o testemunho dele, ele sendo sal e luz, ele era copeiro do rei, ele servia a bebida para o rei. E antes de dar para o rei beber, ele bebia, porque podia estar envenenada. Mas ele era tão excelente no que ele fazia, e que por ter acesso ao rei direto, ele tinha prestígio. E tem mais, irmãos. Além de ter esse prestígio, esse privilégio, ele servia alegre. E aí uma certa vez ele foi perante o rei, ele estava triste. O rei perguntou, o que está acontecendo, Neemias, com você? Está tudo bem? E aí ele falou, o rei vive. E falou, rei, eu não tenho como estar feliz. Porque eu estou sabendo que a minha cidade está assim, está desolada. Está tudo destruído. E aí o rei perguntou, o que tu queres que eu te faça? Quase igual Jesus, né? Aí ele falou, eu quero ir lá. Quanto tempo vai durar isso? Aí ele falou o tempo, então vai, pode ir. Aí ele falou, o rei pode liberar cartas para mim entregar para os governadores, para mim poder ter passagem liberada. Ah, eu preciso disso, daquilo outro, madeira e não sei o quê. Deus assinou tudo para ele. Olha para mim, gente, ele caiu no favor do rei, por causa da excelência e da alegria dele. Alguém pode dar um glória a Deus nessa igreja? Então preste atenção, no momento certo, você vai colher fruto da sua excelência, da sua alegria, disso de ser sal e luz. Agora olha para mim, um crente que trabalha carrancudo, mal-humorado, enjoado, reclamando todo o tempo, pode esquecer, irmão. O que ele vai colher? Vai colher disso daí para pior. Mas quem serve com alegria, quem trabalha com alegria, vai colher frutos disso. E com toda a transparência que ele tinha, irmãos, então o rei o abençoou. E aí eu digo para você uma avaliação aqui, uma lição valiosa que a gente aprende com Neemias. Quando nós executamos as nossas atividades com qualidade, com excelência, com alegria, nós desenvolvemos a confiança de todos aqueles que nos cercam. Meus irmãos, e trazemos a oportunidade, mesmo que não estejamos dentro de nossa área. O que tem a ver um copeiro para ir reconstruir um muro, uma cidade? Parece que não tem nada a ver, mas deixa eu te falar uma coisa. Você que é excelente no que você faz, pode ter certeza, você vai ser requisitado pelo Senhor para fazer alguma coisa para Ele. Você que é preguiçoso no que você faz, pode continuar aí, que Deus não vai te requisitar, não. Não vai mesmo. Deus não chama os desocupados, Deus chama os ocupados. O triste é quando o ocupado não entende isso, que ele é útil na mão do Senhor. E aí ele fala, não, estou ocupado demais para servir a Deus. Está perdendo a oportunidade de plantar na terra
por 70, 80 anos e colher no céu pela eternidade. Mas tem gente que está desperdiçando a sua vida. É um excelente funcionário, mas para Deus não tem nenhum envolvimento, nem com o que é, nem com os dons e talentos que tem, muito menos com seus recursos. E esquece que a gente planta nessa vida para colher na outra. Essa é uma palavra, irmão, de exortação à igreja. Nós estamos aí diante do encontro com Deus. Quem tem amigos aqui para levar para o encontro, parente, conhecido? Irmãos, de braços cruzados, nada vai acontecer. É impressionante a luta, a resistência que o diabo faz, levantando o inferno para impedir as pessoas de ter um encontro com Deus. E se a igreja, que quem tem autoridade na terra, não posiciona, ela não desfruta das palavras do Senhor Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quando nós nos posicionamos, irmão, não tem inferno, não tem Satanás, não tem demônio que impeça. O sacrifício do Senhor não foi em vão. Essa mesa aqui, irmão, nós vamos comer dela hoje, mas nós vamos fazer a diferença. Porque ele diz, vós sois sal e luz. Nós somos. Quem é aqui? Deixa eu ver. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Fazer o quê, pastor? O que, por exemplo, Neemias fez. E é interessante que Neemias, né, teve muita resistência. Tobias, Sambalá se levanta contra ele. Mas é impressionante, irmãos, que ele posiciona. Primeiro, eles tentam persuadir a Neemias para Neemias não fazer. Para com isso, vai jejuar para levar as pessoas para o encontro? Para que passar fome? O que? Você vai pagar a inscrição para ainda ir trabalhar lá naquele encontro? Você está doido? Você é besta? São termos que se usa lá em Manaus, na minha terra natal. Vai gastar dinheiro? Vai pagar a inscrição para encontrite? Você está louco? Para que você vai fazer isso? Eles minaram. Depois eles levaram calúnias, levantaram calúnias em relação ao caráter de Neemias. É impressionante, irmãos. As críticas, a zombaria. Líder de quê? Líder de nada. Quer salvar as vidas, quer salvar as pessoas. Mas o que ele faz, Neemias? Ele opta por não dar ouvidos e continua fazendo o trabalho dele. Continuou fazendo o que ele tinha que fazer. E por último, quando os opositores viram que as palavras não atingiam Neemias, eles criaram situações de mentira e criaram ciladas para acabar com a vida de Neemias. O que Neemias faz? Coloca a confiança dele em Deus e continua trabalhando, fazendo o trabalho dele. Irmãos, a reação de Neemias é o silêncio. Ele permanece fazendo o trabalho dele sem parar, sem olhar os obstáculos, porque havia algo maior em sua mente. Ele tinha um alvo, diga, ele tinha um alvo. Olha para mim, ele estava focado no alvo que ele deveria atingir. Essa semana, estava conversando com uma pessoa, ela já desanimou. Pastor, já não vou mais para o encontro. Não vou levar fulano, ciclano. Não vou, eu tenho que resolver um problema. Eu deixei ela falar, né? Ela terminou de falar. E aí eu falei assim para ela. E quando tu vai estar pronto? Ela não soube responder. Nós nunca vamos estar prontos, irmãos. Olha para mim, quem nos faz estar prontos é o Senhor. E é durante a caminhada, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos supre, Ele entra com a providência. Quer ver um grande desafio
limitador que limita as pessoas é o dinheiro. Quem serve a Deus aqui? Levanta a mão. Amém. Pergunta óbvia, né? Tá bom. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Não é para levantar a mão, não é para me responder. Eu vou te provar quem é que é teu Deus mesmo. Se é o Deus, Jeová Jirê, Deus que cura, Deus da provisão, ou se é mamon, dinheiro. Quem está preparado aí? Levanta a mão. Vou fazer a pergunta. Não levanta a mão mais. Mas aqui dentro, ó, responde para Deus. Olha para mim. É o dinheiro que determina onde você vai? É o dinheiro que determina o que você faz e o que você não faz? É o dinheiro que determina, a galera do fundão aí, o que você pode ou o que você não pode? É o dinheiro que determina? Então o seu Deus não é Jesus, seu Deus é o dinheiro. Porque tem gente que não tem nem a coragem, a ousadia, né, de olhar para o bolso. Ixi, não dá. Não tenho dinheiro. A pessoa não tem nem a coragem, a ousadia de, como servo do Senhor, eu vou orar então para Deus me dar. Para quem Deus já deu aqui, levanta a mão. Não tinha. Então o seu Deus realmente é Jesus. Você orou, pediu para ele, ele te deu. Isso é muito sério, meus irmãos. Então não é o dinheiro que determina o que eu faço, o que eu não faço, o que eu posso, o que eu não posso, aonde eu vou ou aonde eu não vou. Quem determina é Deus. Então eu vou para ele, Senhor, eu estou precisando, eu queria muito ir, é para ti, abre as portas para mim, entra com a tua provisão, eu quero viver, eu quero experimentar isso. E aí você desfruta da provisão. Agora você olha para o seu bolso. Não, não dá, não posso, não vou. Por isso que não experimenta de milagre. Por isso que não experimenta do extraordinário do Senhor. Quero liberar uma palavra profética na sua vida. Seja imparável como foi Neemias. Receba quem falou amém. Você sabe o seu potencial. Não se deixe contaminar. Foque no alvo e continue firme. Lembre-se, sua vida, as pessoas que andam com você, os seus discípulos, eles estão observando. Você é um exemplo. Então, seja melhor exemplo. Seja alguém memorável. Seja alguém inspirador. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você, irmãos, que Neemias, ele teve uma visão estratégica da reconstrução do muro. Em 52 dias, ele cumpriu o seu objetivo. Foi impressionante. Para que isso aconteça, é preciso investir tempo de caminhada. Jesus tinha tempo com seus discípulos. Neemias teve tempo ali com aqueles homens que estavam com ele. Ele identificou qual a função de cada um, qual era o dom e talento de cada um, e aqueles homens delegados, direcionados por Neemias, trabalhou na sua área. Em 52 dias eles reedificaram o muro caído, destruído. Isso é algo poderoso. Não pense você que Neemias estava preparado para aquela missão. Ele não estava, meus irmãos. Mas quando o Senhor chama, Ele nos prepara, Ele nos capacita. Deus escolhe, irmãos, não os capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. Quem então que Ele escolhe? Quem está disponível. Alguém hoje aqui disponível para o Senhor? Jesus estava disponível para o Pai. E Jesus foi até a última consequência.
Mas falo mais para você. Lá no Getsêmani a coisa pegou para Jesus. Ele orou 3 vezes. Pai, passa de mim esse cálice. O que era o cálice? Era a vontade de Deus. Beber o cálice do Senhor era fazer a vontade de Deus. Ele orou, passa de mim esse cálice. Mas a oração dele é completada sempre com a frase no final: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Que tipo de filho você é, que quando o pai te chama, meu filho, por favor, vai trabalhar na minha vinha. Sim, senhor, papai, eu vou. E na prática não vai? Ou você é aquele, não vou, eu não quero trabalhar não. Mas depois arrependido você vai? Que tipo de filho você é? Olha o que tem de crente dizendo para mim: não, pastor, eu vou. Não, pastor, pode contar comigo. Não, pastor, estou dentro. Pode contar comigo, ó, está aqui minha oferta. Pastor, tamo junto. Só blá, blá, blá. E não vai. Quem que fez a vontade de Deus, irmãos? O que disse que ia e não foi, ou disse que não ia e foi? Vamos lá, igreja, vocês estão muito calados hoje. O que não ia e foi. Não adianta você falar de boca para fora. O que Deus espera de nós é prática, irmãos. É o amor de fato e de verdade. Estamos aí diante de um encontro com Deus. Nós vamos só falar de boca? Ó, vai ter um encontro, ó. Ou nós vamos realmente carregar essas pessoas? Nós vamos realmente influenciá-las? Nós vamos realmente ir lá ligar, visitar, conversar, chamar, pagar a inscrição dela, levar? Valorize o seu dinheiro, não só pague não. Fale para a pessoa: olha, eu vou pagar, miserável. Estou brincando. Olha, eu vou pagar para você, mas eu vou te pegar lá na sua casa e vou te levar lá na porta da videira. Ou então lá na porta do Shopping Boulevard, vou te deixar lá dentro do ônibus. Alô? Valorize seu investimento, amém, irmão? Não é só simplesmente abençoar alguém, não, acompanhe isso. Faça a diferença. Nós já estamos com 30 inscrições pagas. Vou repetir de novo, irmãos. Faz melhor, fica de pé, eu vou repetir a pergunta, que aí você vai ter mais. Nós já temos 30 inscrições pagas. Falta só 70. Dá uma salva de palmas para Jesus. Neemias, ele trabalhou com qualidade e alegria, aproveitando a oportunidade que Deus lhe deu. Neemias, ele não deu ouvido às falácias do inimigo. Neemias, ele superou os obstáculos e focou no alvo dele. Neemias, ele teve visão estratégica e formou uma equipe ministerial de alto nível. Neemias foi imparável. Jesus foi imparável. Quantos imparáveis nós temos aqui? Vamos fazer a diferença, irmãos, na nossa geração. Amém? Feche seus olhos.